Todo mundo bem? Amém. Muito bom, muito bom. Tem alguém que acompanhou a nossa transmissão hoje? Muito bom também. Vocês percebem que essa semana eu vi a importância do assunto pelo o retorno gigantesco que eu tive no decorrer dessa semana. Mas maior do que você possa imaginar. Muito maior do que você possa imaginar a quantidade de mensagens que eu tenho recebido, de depoimentos que eu tenho recebido, e mais do que nunca eu vi a necessidade da gente trabalhar isso profundamente. Deixa eu ler uma coisa com vocês. Em 1 Coríntios 16, 9, está escrito assim, ó. Diga comigo, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Quando você olha isso aqui, se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Jesus disse assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. O que significa essa porta? A passagem para uma vida nova. A passagem para uma vida de sucesso, de prosperidade, de paz. Uma vida abençoada, uma vida de transformações, de realizações. Mas o que acontece? Olha quanta coisa nós falamos no decorrer dessa semana, quando eu compartilhei a minha história, o meu passado, algumas coisas caíram a ficha para mim, né? Algumas coisas realmente fizeram muito sentido e me fez me despertar em relação a muitos de vocês. Por que a vida de muitos não vai? Por que muitos não conseguem viver uma vida nova? Por que muitos não conseguem passar por essa porta ampla, vencer esses adversários? Que esses adversários nem sempre, na sua grande maioria, não são os adversários que vocês acham que são os adversários externos, são adversários internos. São coisas que estão aí dentro. Então, quem ouviu quando eu compartilhei, aliás, vou fazer diferente. Quem não ouviu quando eu compartilhei a minha história e o meu passado? Quem não ouviu, levanta a mão, por favor. Bem alto para que eu veja, para ver se eu vou repetir ou não. O resto ouviu? Ouviu? Ok. Então, olha onde eu vou chegar com você e aí vou compartilhar com você muitas coisas que eu recebi no decorrer dessa semana. Histórias assim, profundas, histórias que todo mundo tem um pouquinho do que eu vou compartilhar aqui. Então, o que acontece? Eu compartilhei com as pessoas do meu passado, do que eu vivi ainda na infância, e mais do que nunca eu entendo que a importância da gente falar sobre isso é para a gente voltar. Tem coisas que parece que está resolvida, não está resolvida. Tem coisas que parece que é como Golias, parece que você derrubou. Você derrubou, talvez tenha aquele que derrubou e acha que matou, e tem aquele que acha que matou, só derrubou e saiu comemorando, ou só derrubou ele, mas não terminou de matar, como a Bíblia ensina, que é um ponto que chama atenção na história de Davi e Golias, né? Primeiro fala que Golias caiu com o rosto, caiu por terra. Depois o segundo versículo fala que, sem que tivesse uma espada nas mãos, Davi matou. E depois no 51 fala, acabou de matar. Olha, se matou não precisa acabar de matar, mas acabou de matar, terminou de matar. Porque ainda corria-se o risco, de repente, de Golias voltar. Então, o que acontece conosco? Quando eu compartilhei
e na transmissão eu não tinha compartilhado, e se alguém acompanhou a transmissão hoje, e eu compartilho superficial, tá? Compartilho superficial com propósito, que como eu disse, a minha intenção é ajudar pessoas e não é expor a ninguém, muito menos expor os erros do passado do meu próprio pai. Não é isso. Mas fica aí, acho que a história tem muito... a gente aprende como pais, porque uma família disfuncional forma filhos disfuncionais, viu? Pais disfuncionais formam filhos disfuncionais, problemáticos, mais do que você possa imaginar, e a grande raiz dos problemas das pessoas estão em casa. A raiz de todos os problemas emocionais estão em casa. Então, por isso que nós precisamos identificar tudo isso e trabalhar tudo isso. Então, o que eu identifiquei comigo? O que eu identifiquei? Meu pai, quando me levou, menino, à casa de um amante, pela primeira vez, de 5 para 6 anos de idade, e vou resumir, tá? Não vou entrar em detalhes. E naquela situação, eu escutei aquela pessoa falar que ia, né, se eu já sabia que ela ia cuidar de mim, junto com meu pai em outro estado, né? Se eu já sabia, se ele já tinha contado para mim. Enfim, e quando eu perguntei para o meu pai depois quem era aquela pessoa, e meu pai me tratou como se eu não tivesse visto nada, que eu estivesse sonhando, que eu estivesse louco, e me ameaçou dizendo que se eu contasse para minha mãe, ele ia me punir, ele ia me bater, e eu não ia vê-lo mais, e etc. E eu guardei aquilo para mim. Eu guardei e não podia contar para minha mãe. Só que, ao mesmo tempo, aquilo me desestabilizou emocionalmente. Mas me desestabilizou completamente. Hoje, olhando lá atrás, eu entendo o que aconteceu. Naquela época eu não entendia, mas eu fui tomado de um pânico. Eu fui tomado de um pânico que, a partir de então, eu não... Por exemplo, a frase que eu estava prestes a entrar no pré, eu não conseguia de maneira alguma ficar na escola. De maneira alguma. Na sala de aula eu tinha que olhar minha mãe, teve que ficar uma semana inteira na porta da minha sala para que eu conseguisse ficar dentro da sala. E aí passou essa fase até chegar a fase, o momento, não sei precisamente por quanto tempo eu guardei isso dentro de mim, mas completamente desestabilizado, com aquele medo gigantesco do dia que eu não veria meu pai, do dia que a minha família seria dissolvida, do dia que o meu pai ia embora, cumprir com tudo aquilo que eu havia visto e ouvido, né? E isso foi muito ruim para mim, mexeu demais comigo, mas não foi só isso, porque aí começou um processo muito complicado, né? Meu pai entrou num processo de falência, e o processo de falência vem os problemas, vem cobrança, vem humilhação na porta, vem a vergonha, vem a escassez, né? Você começar a ser privado das coisas, ter falta das coisas, e aí começa aquele processo de fuga, né? O processo não está dando certo aqui, vamos fugir, porque aqui já saturou, então vamos mudar de endereço, porque quem sabe vamos nos esconder desses problemas, vamos nos esconder, temos que fugir. Muda de endereço. Daqui a pouco, a mesma coisa, a história se repete. Os problemas continuam, os problemas se renovam, a história se repete. Aí vamos fazer o quê? Vamos mudar de endereço novamente para fugir mais uma vez, fugir dos problemas. Então começa esse processo. E a gente como filho vendo essa sensação, duas coisas. Vamos fugir e vamos, diga comigo, se esconder. Vamos nos esconder, porque cada nova mudança era um esconderijo, né? Então você aprende o seguinte: foge e esconde, foge e esconde, foge e esconde. Vamos fugir, vamos esconder, vamos fugir, vamos esconder, vamos fugir, vamos esconder. E aí vai se agravando a situação, porque enquanto não muda a fé, não muda o espírito, não muda as atitudes, não muda o resultado, os problemas vão continuar. Como eu sempre digo, mudar de endereço, tá bom? Enquanto você não muda o espírito, não muda a fé, você só vai mudar de endereço. Os problemas vão continuar os mesmos. Eu vou para um lugar novo, não mudou nada aqui dentro, não mudou aqui, não mudou a fé, não mudou o espírito, não mudou nada. Então pode se preparar que a história vai se repetir. É esse mal que a gente precisa botar um ponto final. É esse mal que a gente precisa eliminar de uma vez por todas. É esse gigante que precisa ser decapitado.
A cabeça precisa ser cortada de uma vez por todas. Aí, vamos lá, agora vamos piorar a situação. Então agora vamos fugir de cidade. Vamos mudar de cidade. Muda de uma cidade, vai para outra, né? E aí vai, até chegar ao ponto, os problemas serem tão grandes, chegar a toda aquela saturação, né? Meu pai sempre foi uma pessoa, um homem extremamente adúltero, fui criado num lar de traição, de adultério, e chegou um momento, para quem não sabe, eu disse, eu tenho 5 irmãos fora do casamento, para quem não sabe, então, para pensar, né? Minha mãe não foi, e 5 que escapou, né? 5 que saiu, né? Porque imagina quantas traições minha mãe sofreu. Então, consequentemente, a família toda sofre com tudo isso e os problemas são gigantescos. E aí, quando eu cheguei em São José do Rio Preto, quando eu vim para São José do Rio Preto, eu vim também em fuga, fugindo do meu pai. Porque na separação, meu pai disse, você vai, disse para minha mãe, você vai, mas o Júnior não vai, o Júnior fica comigo. Então, eu fugi no caminhão e vim fugido agora do meu pai. E aí, para pensar, eu disse, até os 12 anos de idade, eu precisava dormir do lado da cama da minha mãe, enfiada a mão debaixo dela. Porque isso me gerou uma insegurança, medos, traumas. A minha estrutura emocional, familiar, totalmente destruída. Então, isso me trouxe. A mensagem que eu recebi até então, é o seguinte, não deu certo? Foge. Não deu certo? Foge. Não deu certo? Se esconde. Tem problema? Esconde. Tem problema? Foge. Não deu certo? Foge. Não deu certo? Foge. Está entendendo o que eu quero dizer? É a mensagem que eu recebi. E hoje eu entendo seriamente que o diabo trabalhou para deformar a minha personalidade, deformar o meu caráter, me deformar emocionalmente. Fazer de mim uma pessoa completamente deformada, um disfuncional, vindo de uma família disfuncional. Porque família disfuncional forma filhos disfuncionais, deformados. Então, eu entendi seriamente o diabo trabalhando para isso. Quando eu compartilhei isso, e eu não paro, se alguém acompanhou a transmissão hoje, você vai ver o quanto de comentário que teve na transmissão e quantas pessoas falando, essa é minha vida, essa é minha história, o Senhor está falando a minha vida, isso está acontecendo na minha vida, isso está acontecendo na minha casa, isso está acontecendo. Porque eu fiz um trabalho com um grupo fechado essa semana, e quando eu compartilhei isso com o grupo, aí surgiram situações muito interessantes. Interessantes do ponto de vista em conhecimento, né? Então, eu vou falar do que eu compartilhei nesse grupo, do que compartilharam comigo por mensagem, o que não para de chegar de mensagens para mim, que tudo isso são informações importantes para nós, para todos nós. Tudo isso nos traz um discernimento. Quanta gente diz assim, eu descobri agora o que estava acontecendo comigo. Uma mulher me mandou uma mensagem e disse assim, escutando o Senhor, eu achei que o meu problema era o meu casamento, e eu descobri que o meu problema não é o meu casamento. Meu problema é de coisas que eu vivi lá atrás. E aí entra a questão da família, né? Porque boa parte dos problemas acarretados são gerados na família. A mulher disse para mim o seguinte, eu descobri porque minha mãe dizia, você é burra, você é feia, você é magrela, você não consegue, quando uma criança começava a cantar dentro de casa, para de cantar, voz feia menina, para de cantar, e isso vai gerando traumas, insegurança. Por quê? As pessoas que, imagine você, as pessoas que deveriam ser os protetores, os cuidadores, os incentivadores, são aqueles que ferem, que lançam palavras
palavras destrutivas, palavras. Eu voltando à minha história, aquela possível separação dos meus pais, aquela possível, me desestabilizou completamente. Confesso a você que eu não entendia porque o meu pânico, porque o meu medo. Mas estava lá a raiz. Eu perdi a segurança. Eu tinha uma segurança familiar. Eu perdi. No grupo fechado que eu estava, um disse assim: ouvindo o Senhor, eu descobri, por eu não ter sido, eu perdi os meus pais muito cedo. E por ter perdido os meus pais, eu não recebi amor. Então eu não aprendi a amar. Para mim, tanto fez como tanto faz, as pessoas vêm e vão. Como pode um ser humano não amar? Tanto que o amor é importante. Você amar e ser amado. A pessoa diz: como eu não recebi amor, eu não aprendi a dar amor. Então, as pessoas passam na minha vida e se vão, não tem problema. Só que isso causa uma frustração. Isso causa uma frustração muito grande. O outro disse para mim: eu fui criado sem pai. E por ter se criado sem pai, e às vezes eu estava brincando com os meus amigos, vai visualizando aí a sua história, tá? Vai visualizando aí onde tem raiz ainda. Por não ter o meu pai, quando eu escutava os meus amigos falar: faz silêncio que o meu pai chegou de viagem, está dormindo, está descansando. Aquilo mexia comigo, porque eu queria ter um pai que tinha chegado de viagem. Eu queria ter um pai para poder fazer silêncio. E eu não tinha. E aí isso me fez criar uma barreira com a figura masculina. Eu sempre tive dificuldade de trabalhar com a figura masculina. Porque eu criei uma barreira. E você sabe que boa parte do homossexualismo, a raiz é aí, viu? Sabia disso? Boa parte é aí, a raiz é aqui. Nesse ponto que eu estou colocando. A falta da figura paterna, a falta do pai, infelizmente, é a disfunção que gera muitos, que faz com que muitos se refugiem, alguns com barreira, outros com a carência. E aí vai, né? O outro disse assim: eu fui criado em um lar de violência, um lar de total violência. Eu aprendi a ser agressivo como meu pai. E o filho já é agressivo como o pai. Então o avô, o pai e o neto, mesma agressividade, mesmo desequilíbrio, mesma violência. Quantas pessoas... E aí vem situações, né? Situações da mãe, situação dos pais, dizendo: você é feio, você é burro, você não dá conta de nada. Né? Uma mulher disse isso para mim. Minha mãe disse tanto que eu não dava conta de nada, que eu, quando entrei na faculdade, terminei, eu entrei com isso dentro de mim, que eu não dava conta. E fui me anulando. Então, quantas pessoas têm medo até de tentar? Medo de não conseguir, porque uma vida inteira ouviu essa frase. Ouviu: eu não consigo, você não consegue, você não dá conta. Você não. O que vai ser do seu futuro? Você não tem jeito. Palavras em cima de palavras. Então existem uma série de situações que nós vivemos, decepções que nós sofremos, situações que nós passamos, que é uma atuação maligna para deformar o seu caráter, para deformar a sua personalidade, para deformar o seu emocional, para fazer de você uma pessoa deformada em algum desses pontos. Como muitas pessoas, pelo que viveu, pela disfunção, quanto jovens, eu confessei outro dia a vocês que o meu problema não é que eu nunca acreditei em Deus, mas aquela bagunça que era a minha casa, aquela minha bagunça que foi o casamento dos meus pais, a vida financeira dos meus pais, me fez criar uma barreira com Deus.
Eu acreditava em Deus, acreditava que Deus era poderoso, mas eu comecei a acreditar que Deus não era bom, Deus era ruim. Por que Deus deixou acontecer tudo aquilo com a minha família? Por que Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo? Entende como é profundo? E aí eu dizia para Deus, não fale comigo, não mexa comigo, não precisa me abençoar, não faça nada comigo, deixa eu viver minha vida. Era a minha ignorância, minha cegueira. Não tinha maturidade, não tinha experiência. Mas isso era fruto do casamento desestabilizado, da bagunça da casa dos meus pais. Que poderia ter deformado completamente, inclusive, a minha fé. Porque eu criei uma barreira com Deus. Eu acreditava em Deus. Eu sabia que Deus podia, se Ele quisesse, mas como Ele não era bom, Ele não fazia. Porque aí o diabo já cirandou com a minha mente. Ele já deformou o meu caráter, a minha personalidade. Nunca fui mau caráter, mas eu tive uma deformidade. Que isso veio, realmente, eu vim a me libertar em Cristo. Quando realmente a palavra foi entrando dentro de mim, e eu fui entendendo que essa era uma ação maligna e que a minha história em Deus, como eu preguei segunda-feira, se nós estivermos no Senhor e o Senhor está em nós, nós vamos dar muito fruto. Se você está ligado à videira, não há a mínima possibilidade de você ter a mesma história de seus pais. Desde que realmente você seja uma nova criatura. Porque o problema é que nós podemos repetir os erros, repetir as atitudes, repetir a personalidade. Igual meu pai é desequilibrado, meu pai fez uma série de coisas, eu vou ser igual. A história vai se repetir. Mas quando nós entendemos que, por isso que Jesus disse assim, diga comigo, é necessário nascer de novo. Quando você nasce de novo, não há a mínima possibilidade de você viver a mesma história. Não há a mínima possibilidade da história se repetir. Ainda que o diabo lute, ainda que o diabo tente, ainda que ele tente criar situações, não há a mínima possibilidade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está escrito, coloca aqui João, por favor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, por favor. Me ajuda, gente. Diga comigo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acabou. Acabou, não tem nada a ver. Só que nós precisamos, olha os pontos, onde eu estou entrando. Você já parou para pensar que muitas situações que você viveu está presente aí até hoje? Traumas, medos, personalidade, atitudes, bloqueios, situações que você viveu lá atrás, coisas que você ouviu lá atrás, experiências que você teve, muita gente ainda não conseguiu se libertar. Tem gente que a personalidade é a mesma do pai, a personalidade é a mesma da mãe. Ah, eu sou igual. Não, mas se você é igual, ninguém precisa repetir. Eu estava dizendo ainda, acho que essa semana, que eu atendi um rapaz e falei, rapaz, você fala tanto do teu pai, você critica tanto teu pai, você é uma fotocópia do teu pai, você não prestou atenção nisso? Você está fazendo no teu casamento, você está fazendo com a tua mulher, você está fazendo com a tua família a mesma coisa que teu pai fazia com a tua mãe, com vocês? Você não caiu a ficha disso? Você tem a oportunidade de fazer diferente, você vai fazer igual? Quantos de vocês tiveram um pai, uma mãe, uma família disfuncional e tem a oportunidade hoje de fazer totalmente diferente e está fazendo igual? São oportunidades. Porque nós aprendemos com os erros deles. Nós não precisamos repetir. Até porque hoje nós conhecemos a verdade. Hoje, aquele mal que dominou, olha o que eu estou dizendo para você, o diabo trabalhou para deformar, para me fazer um cidadão hoje, deformado, frustrado, emocionalmente, de caráter deformado.
personalidade deformada, emocional deformado, desequilibrado, mas não conseguiu. Não conseguiu. Minha história não tem nada a ver com a história dos meus pais. Eu como homem, não tenho nada a ver do que foi o meu pai. O meu casamento não tem nada a ver com o casamento dos meus pais. A criação dos meus filhos não tem nada a ver com a criação que eu tive. Porque eu posso fazer diferente. Você pode fazer diferente. Diga comigo, eu posso fazer diferente. E eu estou citando esses exemplos pelo o que foi compartilhado comigo. Geralmente é em casa. Pessoas que não conseguem se libertar. Outro dia eu disse assim para uma pessoa que foi abusada. Eu falei, querida, o diabo lutou para destruir a tua vida, para destruir o teu futuro, mas não pode. Olha para frente, quanta coisa maravilhosa aconteceu na tua vida. Se ele lutou para comprometer o teu futuro, não pode. Você construiu uma história. Então agora é enterrar isso. O diabo trabalha para isso, para estragar o nosso futuro. Mas não pode. Se ele trabalhou, não pode. Se ele trabalhou para me deformar o meu caráter, a minha personalidade, o meu emocional, não pode. O Senhor me libertou, sou livre. Sou livre. Mas muita gente precisa cair a ficha. Por que é autoritário, desequilibrado? Por quê? Se voltar lá atrás, vai descobrir. Muitos carregam frustrações lá de trás. Seja da infância, seja do casamento dos pais, seja do como foi criado, tratado, ou uma situação que viveu. Mas nós precisamos enterrar isso. Você sabe o que significa nascer de novo? Enterrar o velho e nascer o novo. Enterrar o velho, sepulta o velho. Sepulta o velho. Nasce um novo. Andando em novidade de vida. Porque quem me ouviu falar essa semana, teve um que disse assim para mim: meu pai mandava olhar no relógio. Onde está o ponteiro maior? Não erra não, hein, rapaz? Não erra não. Se errar, já entrava em pânico. Já vai errar. E errava. Quando errava, o pai dava uma cotovelada na cabeça. Agora vai no pequeno. Onde está o pequeno? Não erra, hein? Não erra, hein? Olha o terrorismo. Errava, cotovelada na cabeça. Ou você olha a pessoa hoje, sabe o que a pessoa é? Pessoa tímida, medrosa, acuada, totalmente acuada. Essa mesma pessoa disse assim: eu tinha até bem pouco tempo trauma de atender telefone, porque pela forma como meu pai ligava e quando a gente atendia, ele era tão agressivo, tão autoritário, que isso causou um bloqueio do qual eu tenho medo de atender telefone até hoje. Quem está entendendo, por favor? O diabo não pode ter o controle sobre a tua vida hoje. Se ele fez alguma coisa no passado, ele não pode ter o controle hoje. Ele pode ter tentado, mas não pode ter poder sobre você hoje. Você é livre, e se não é, tem que se libertar. De uma vez por todas. Você tem, repito, não há a mínima possibilidade da história se repetir. Sabe até quando ela se repete? Até quando a gente é a mesma pessoa. Até quando nós somos as mesmas pessoas. Se eu estou na igreja, eu sou o velho, a velha não nasceu o novo, é a mesma situação. E você, amanhã nós temos um trabalho lindo para a juventude. E eu pedi aos meus filhos, quando eu falo aos meus filhos, estou falando de filho e genro, para preparar um trabalho dessa natureza com eles. Você vê que o diabo é tão... Meu filho ficou procurando algum bloqueio que ele tivesse. Mas ele já foi criado num lar diferente. Está entendendo? Ele já teve dificuldade de achar alguma coisa, porque ele já foi criado num lar diferente. Só que a minha filha,
A minha filha, por conta de coisas que acontecem, não da família, mas coisas que acontecem fisiológica, não vou falar agora porque eles vão fazer trabalhos amanhã com a juventude. Desenvolveu alguma coisa, né? Que se você não estiver atento, e a gente estiver atento, você vê que o diabo, ele trabalha para fazer de nós pessoas traumatizadas, complexadas. Quantos de vocês carregam complexos? Complexos de incapacidade, porque cresceram ouvindo que não era capaz. Complexo de beleza ou de feiura, porque cresceram ouvindo que era feio. Né? Porque uma hora você é magro, outra hora você é gordo, uma hora você é baixo, outra hora você é alto. E aí vai. Uma hora você tem cabelo ruim, outra hora você é narizudo, beiçudo. Né? Cada hora o diabo trabalha uma coisa para poder gerar algo, criar algo que não é bom dentro de você. E nós fomos chamados para ser livres. O que eu comecei dizendo? Volta lá no Coríntios. Uma porta ampla e promissora. Uma porta para uma vida nova está aberta. Diga comigo, há muitos adversários. Já parou para pensar que esses adversários, os piores estão dentro? A insegurança, o medo, os traumas. Tem gente que tem medo até de tentar. Tem medo de sonhar. Porque é melhor não sonhar do que sonhar e se frustrar. Mas já não está frustrado? Quem não sonha já não está frustrado? Quem não tenta já não está frustrado? Sim ou não? Sim, está frustrado. O diabo luta para que você não passe por essa porta, para que você fique sempre do lado de cá. Sabe o que é o lado de cá? É o passado. Ele quer que você permaneça do lado de cá. Do lado de cá é o passado. Tem uma vida nova para você aqui, mas você olha para essa porta, mas nunca dá conta, nunca passa por essa porta. E esses adversários não deixam você passar. Esses traumas não deixam você passar. Esse passado, eu disse essa semana, o que foi mais forte comigo? Porque em uma ou duas ocasiões que eu relembrei, que eu conto o resumo do resumo, tá? Que eu relembrei desses ocorridos, eu embarguei a voz. Eu pensei comigo, o Espírito Santo na hora me deu aquele start. Sabe, se eu embarguei a voz, imagine quem está preso a esse passado até hoje. Porque esse passado não tem nada a ver comigo. Esse passado não tem nada, não tenho sombra dele. História já foi. Construí uma vida bem construída, uma família. Criei os meus filhos, estou com um filho de 24 anos. Sou extremamente presente. Quanta gente eu tenho ajudado. Eu embarguei a voz de lembrar do passado. Já parou para pensar quem está preso lá? Porque você está vivendo todos os dias aquilo, aquele sentimento, aquela sensação, aquele passado está presente aqui. É isso que o diabo faz. Para mantê-lo lá. Te manter nessa prisão. Te manter com os mesmos sentimentos. Te manter com a mesma frustração. Com a mesma dor. E não importa o que a gente passou. Você tem que colocar dentro de você, diabo, você dançou. Você tentou. Mas aqui não. Aqui não. Porque esse passado ficou. Por isso que a Bíblia diz tanto, não viva no passado. Esqueça o que se foi. Estou fazendo uma coisa nova. Vocês não a reconhecem? Paulo diz, uma coisa faço, esquecendo-me do passado, prossigo para o alvo. Está adiante. Tem uma vida linda, tem uma porta ampla, promissora. Eu preciso passar por essa porta. Quando Jesus diz, eu sou a porta, você está passando para um outro lado.
É uma outra vida. Eu sou a porta. Você entrará e sairá e encontrará passagem, ou seja, abundância, vida nova. 13. Estejam vigilantes. O que é vigilantes? Atentos, porque ele vai tentar te manter lá. Ele vai tentar manter os mesmos sentimentos. Posso falar uma coisa sobre perdão? Posso? Registra o que eu vou te dizer aí sobre perdão. Depois você vai para Gênesis 33, 4 e 10. 33, 4 e 10. O que você vai ver ali em Gênesis? Quando Jacó enganou o irmão e fugiu, fugiu para uma terra distante, e lá fez seus votos com Deus, lá teve o seu encontro de verdade com Deus, lá realmente Jacó deixou de ser Jacó e se tornou Israel, e quando ele se tornou Israel, que está ali, capítulo 32, da luta dele com o anjo, dizendo, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Ele estava prestes a um encontro com o passado, ele estava prestes a um encontro com o irmão que estava vindo para matá-lo. E quando ele lutou por essa bênção, e o Senhor o abençoou ali, e mudou o nome dele, tirou o nome de suplantador, de enganador, e colocou de Israel, aquele que luta com Deus. O texto diz que quando ele encontrou com o irmão, Deus já tinha ido na frente, Deus já tinha falado com aquele irmão, eles se encontraram, eles se abraçaram, eles choraram, ambos choraram, olha que lindo. Ambos choraram, e Jacó diz uma palavra que mexe demais comigo, porque Jacó queria dar um presente a ele. Ele disse, aceite o meu presente, porque hoje te ver é como eu estivesse vendo a face de Deus. Diga comigo, te ver é como se eu estivesse vendo a face de Deus. Ele estava dizendo, esse encontro com perdão, eu estou vendo a face de Deus. Quando você perdoa, você vê a face de Deus. Diga, quando eu perdoo, eu vejo a face de Deus. Olha que lindo, eles choraram, ambos choraram, se abraçaram, e Esaú estava vindo para matá-lo. Choraram, se perdoaram, e Jacó está dizendo assim, aceite o meu presente, porque hoje eu ver a tua face, é como se eu estivesse vendo a face de Deus. Você vê que o perdão, ele traz isso. Ele traz essa libertação. A partir daquele momento, ele olhava para o irmão, é como se ele estivesse vendo Deus. Porque o perdão tem esse poder. Quando você libera perdão, é como se você estivesse vendo Deus. Traz a face de Deus para a tua vida. Por isso que tem que aprender a perdoar. Por isso que o diabo mantém a gente lá. Você vê que Jacó estava abençoado. Jacó estava próspero, mas ele estava amargurado, apavorado, porque ele ia ter um encontro com o irmão. E ele sabia que ele tinha enganado. Ele sabia que ele tinha trapaceado. Você vê que só ali, naquele encontro, naquele perdão, é que ele se libertou. Definitivamente teve paz. Olha como é forte isso. Eu te vendo a tua face hoje, é como se eu estivesse vendo a face de Deus. A face, no perdão. Quando ele viu cara a cara, quebrou a barreira com aquele que até então era difícil, era um inimigo, mas ele estava vendo a face de Deus. Amém? Amém, pessoal? Você não vai deixar o diabo, ele pode ter tentado, mas você não vai deixar ele estragar o teu futuro. Você não vai deixar ele colocar sentimentos dentro de você que não pode mais estar aí dentro. Talvez como a mim, ele lutou para deformar o teu caráter, a tua personalidade, o teu emocional, a tua fé. E você não vai permitir. Isso não pode mais ter poder sobre a tua vida.
Não pode. Você, diga comigo, mantenha-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Enfrenta o que tem que enfrentar. Enfrenta o que tem que enfrentar. Seja forte. Quem é o forte? Aquele que vence primeiro a si mesmo. Seus sentimentos. Aquilo que está dentro de você. Aquilo que tem dominado você há muito tempo. A gente domina o que está fora quando a gente domina o que está dentro. Se você domina o que está dentro, você vai dominar o que está fora. E olha, deixa eu só para concluir isso aqui que eu falei a semana passada de Davi. Vamos para Samuel. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados e ficou muito irritado. Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Diga comigo, sei que você é presunçoso e o que o seu coração é mau. Você só veio para ver a guerra. Imagina o irmão mais velho virando para ele dizendo assim, seu coração é mau. Você é arrogante, você é presunçoso. Isso porque ele estava perguntando, vou repetir a mesma coisa que eu disse a semana passada. Ele estava perguntando o que receberia quem derrotasse Golias. Porque tinha uma recompensa. E a pergunta que eu fiz aqui. Qual é a recompensa se você derrotar esse Golias da tua vida? Qual é? Qual será? O que você vai viver? O que você vai viver? A partir do momento que você derrotar esse Golias. Tem gente que vai dizer, eu vou ter paz. Tem gente que vai dizer, eu vou ter prosperidade. Tem gente que vai dizer, eu vou viver uma vida nova, bispo. Então aí eu pergunto, vale a pena? Sim ou não? Ou você vai ficar igual o exército de Israel, que Golias ficou lá 40 dias e todo mundo fugindo. E se Davi não enfrenta, aqueles 40 dias ia virar 40 anos, você pode ter certeza. Ia virar anos. Não, nós não podemos fugir. Temos que enfrentar. E eu vou enfrentar. Às vezes a gente nem sabe como é que eu enfrento, mas é uma decisão que a gente toma. É uma decisão. Bispo, mas está aqui dentro de mim, então melhor ainda. Melhor ainda, porque eu não tenho controle sobre o que acontece fora, mas eu tenho controle sobre o que acontece dentro. Eu decido o que vai acontecer e o peso que as coisas vão ter aqui e vão ter aqui. É verdade ou não é? Você não tem controle sobre a vida dos outros, mas você tem sobre a tua. Você não tem controle sobre a atitude dos outros, mas você tem sobre você. Essa é a melhor coisa. Bicho, está dentro de mim, eu não consigo. Melhor ainda, porque você não tem o domínio sobre os outros, mas você tem sobre você. A gente decide o peso que as coisas terão aqui e aqui. A influência que terá aqui. O que vai ter peso quando passa por aqui. O que eu vou reter e o que eu vou descartar. Primeira coisa, o irmão diz, você é mau. Você é presunçoso. Respondeu Saul, você não tem condições, diga comigo, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. É a voz que a gente, se você não ouve de alguém, você vai ouvir do diabo. Esse você não tem condições é uma guerra contínua. Você não pode, você não consegue. Talvez muitos passaram a vida ouvindo isso. Passaram a vida. Peraí, quem pode dizer o que você pode e o que você não pode? Quem pode responder por você? Nós deveríamos ser muito mais tinhosos. Agora eu vou te mostrar, só porque você falou que eu não posso, eu vou te mostrar que eu posso. Vou te mostrar que eu consigo. Deus é comigo. Deus é por mim. É o que Davi ouviu, ó. Você não tem condições. Segunda palavra, diga comigo, você é apenas. Essas duas palavras, elas estão presentes continuamente.
Você não pode, você é apenas um jovem, você é apenas uma menina, você é apenas um rapaz, você é apenas uma pessoa humilde, de família pobre, você é apenas uma pessoa sem estudo, sem escolaridade, você é apenas uma pessoa sem cultura, você é apenas. Não é isso? Sim ou não? Mas se eu estou ligado à videira? Se Cristo está em mim, eu sou apenas? Se Ele está em mim, eu estou nele, Ele está em mim. Está lá João 15. Pregação de segunda-feira, se não coisou, vai lá. Se Ele está em mim, eu sou apenas? Por isso que eu tenho entendido isso cada vez mais. Quanto mais eu estiver na videira, quanto mais a videira estiver em mim. Mas principalmente Cristo em mim e eu nele, naturalmente eu dou fruto. Não preciso fazer força para dar fruto. Vou dar fruto naturalmente. Minha vida vai frutificar naturalmente. O que eu preciso fazer? Adubar. Adubar. O tempo todo adubando. Diga comigo, ele é um guerreiro desde a mocidade. Ó, você é pequeno e ele é? Lembra do exemplo que eu dei aqui no pilar? Lembra do exemplo que eu dei? Por isso que você tem que ser um exemplo na fé. Não importa se o gigante é. Não importa. Não importa o tamanho dele. Você tem que ser um gigante na fé. Porque o problema é que você olha como eu mostrei aqui. Vai lá, Anderson, sobe lá. Sobe lá. O gigante quer que você olhe para ele assim, ó. O problema, ó. O problema é que você olhe para ele assim, ó, e ele olhe para você desse jeito, ó. A fé inverte o papel. Porque não adianta nada. Davi foi um gigante na fé. Golias só um gigante na estatura. Davi, um gigante no espírito. Quem venceu a batalha? Quem venceu? O gigante na fé. A fé inverte os papéis. É como se eu estivesse lá em cima e ele aqui embaixo. A fé faz isso, leva ele para cima e joga o gigante para baixo. Está entendendo? Amém, pessoal? Todas as vezes você não vai olhar o problema assim, você vai olhar de cima para baixo. Porque o gigante na fé, ele olha para o problema de cima para baixo. Não olha de baixo para cima. O gigante na fé olha para o problema de cima para baixo. Não importa o tamanho do gigante, você vai para cima. Você fica maior. Você é maior. A Bíblia não diz que aquele que está em nós é maior? Sim ou não? Se ele está em você, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então quem é maior? O que está no mundo ou o que está em mim? Então quem é maior? Eu ou o que está lá fora? Sou eu. Olhou para Davi, diga comigo, com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Diga comigo, o desprezou. Quantas vezes você foi desprezado? Nós precisamos colocar tem uma palavra que eu ensino muitas pessoas que estão próximas a mim. A palavra chama-se filtro. Aprenda a filtrar as coisas. Aprenda a filtrar, coloca filtro. Isso aqui não passa. Isso aqui passa. Isso aqui não passa. Isso aqui não retenho. Isso aqui eu descarto. Não importa o que a gente ouça. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que venha contra mim com pedaços de pau? O filisteu, diga comigo, amaldiçoou. Ele foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado. Desprezado, amaldiçoado. Ao próximo. Vem aqui e darei a sua carne às aves do céu, os animais do campo. O ameaçou. Desprezou, amaldiçoou e ameaçou. Bombardeio.
E não era qualquer um. Você vê que o exército estava fugindo dele. Davi, porém, disse: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com dardos, mas eu vou contra você. Diga comigo, em nome do Senhor dos Exércitos. Diga, eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Diga comigo, Davi fez declarações. Ele declarou a vitória antes. Próximo. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo, hoje, diga comigo, hoje mesmo. Diga, hoje mesmo. Darei os cadáveres do exército filisteus, as aves dos céus e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi fez declaração, profetizou a vitória antes. Pode passar isso. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, diga comigo, este correu para a linha de batalha para... Foge do problema não, enfrenta ele. É a única maneira da gente vencer. Enquanto você foge, a vitória não vem. Tem que correr para a linha de batalha. Tem que correr ao encontro. Para Deus da vitória tem que correr ao encontro. Davi enfrentou. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa de tal modo que ela ficou encravada. Diga comigo, ele caiu, dando com o rosto no chão. Poderia ter terminado aqui, mas não terminou. E tudo tem uma mensagem importante para nós. Poderia ter terminado aqui, caiu no chão. Não. Não comemorou antes da hora. Não comemorou antes da hora. Não comemorou, diga comigo, não comemorou antes da hora. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem uma espada na mão. Diga comigo, derrubou o filisteu e o... Terminou? Não. E aqui que para mim tem uma mensagem forte. Pô, derrubou o filisteu e o matou. Matou. Acabou, não tem mais o que fazer, matou. Não. Porque vem agora o versículo 51. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembanhando a espada do filisteu. O que está escrito ali? Acabou, mas não estava morto? Não estava morto? Acabou de matá-lo. Agora eu sei que não levanta mais. Agora eu arranquei a cabeça dele. Sem cabeça não vai ressuscitar, né? Acabou. Quem está entendendo? Amém. Querido, eu preciso que você entenda. Não fica escutando a história não, porque a história não tem... Qual é o seu Golias? O que o diabo fez para deformar o seu caráter, seu sistema emocional, sua personalidade? O que você já ouviu? Precisa se libertar de tudo isso. Coisas que você viveu lá atrás, coisas que você passou, pode ter mais poder sobre a tua vida. Não importa o que as pessoas falaram, você não pode, você não consegue, você é feio, você é burro, você não sei. Você tem que aprender que você é o que a Bíblia diz que você é. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Acabou, é isso. Quem é? Você vê que Davi ignorou tudo que falaram. O irmão, não é qualquer pessoa que falou não, o irmão mais velho. Quem tem irmão mais velho sabe que o irmão mais novo idolatra o irmão mais velho. Aí vem o rei, maior autoridade da nação, fala, você não tem condições. Você é apenas. Ele ignorou tudo. Eu sou, eu posso. A única coisa que ele disse, eu posso. Deus já me deu outras vitórias, vai me dar essa. Eu posso. Amém, pessoal? Está na hora de libertação. Está na hora de passar por essa porta ampla e promissora. Tem adversários, vão derrotar esse adversário. Muitos, se você acha que está fora, ele está dentro.
Eu gostei muito do que essa senhora mandou uma mensagem para mim e diz assim: muito obrigado pelo culto sexta-feira passado. Eu achei que o meu problema era o meu casamento, eu descobri que não era. Não era o meu casamento. Só que estava refletindo no casamento, mas não era o casamento. Só estava refletindo nele, mas não era ele. Porque uma coisa mal resolvida aí dentro vai refletir sobre outras áreas. Entende? Um problema vai chamar outro, um abismo chama outro abismo. E nós precisamos eliminar isso. Amém? Você não vai fazer, olha, a gente lembra um pouquinho, a gente engasga, embarga, entristece. Pelo amor de Deus, imagine viver lá. Que prisão. Imagina isso. O que aconteceu, aconteceu. O que passou, passou. A gente tem experiências. Eu estava gravando hoje para os meninos amanhã, um breve relato desse testemunho. E eu tenho sempre isso comigo. Bispo, o que o senhor tem de seu pai? Nada. O senhor tem alguma barreira com ele? Nada. Amo o meu pai. Mas o senhor não tem sentimento por tudo que ele fez? Não. Não tenho. Não tenho, porque eu não seria quem eu sou hoje se não tivesse passado pelo que eu passei. Eu não seria a pessoa que eu sou. Eu não teria evoluído quanto eu evoluí. Eu não teria melhorado como eu melhorei. Eu não teria crescido como eu cresci. Eu não teria crescido como pessoa, eu não teria crescido como ser humano, eu não teria crescido como marido, eu não teria crescido como pai. Está entendendo? Como é que eu vou ter barreira com meu pai? Meu pai foi um escravo. Meu pai era um cego. Meu pai, o diabo dominou com a vida dele, destruiu a vida dele, tentou usá-lo para destruir a nossa, mas perdeu. Por que eu vou ter mágoa do meu pai? Meu pai era um cego. E tudo que aconteceu só contribuiu para eu ser quem eu sou. O problema é quando a gente absorve tudo errado, né? Repete os mesmos erros, faz a mesma coisa. Pensou hoje, se eu tivesse, depois de tudo que eu passei, eu estivesse fazendo com a minha esposa e os meus filhos o que o meu pai fez conosco? Aí eu era um irracional. É verdade ou não é? Desculpa, mas tem gente fazendo isso. Tem gente fazendo isso. Para de gritaria dentro de casa. Você está afetando seus filhos. Para de subir o tom de voz. Viu? Hoje à tarde ainda atendi uma pessoa. Agora à tarde atendi uma pessoa. O autoritarismo dentro de casa, a gritaria dentro de casa me causou pânico. Por isso hoje eu me vejo, subir o tom de voz eu me vejo revidando. Porque eu tenho trauma da minha casa, da minha família. Da forma do meu pai, da minha mãe tratar. Sobe o tom, é automático, me ativa um bloqueio. Eu já estou revidando, porque eu não aceito mais, porque foram coisas traumáticas dentro de casa. A gente não precisa cometer os erros. Nós temos condições de acertar agora, fazer tudo diferente, construir uma história completamente diferente. Amém, pessoal? E graças a Deus, conhecereis a verdade e a verdade... Poxa vida, nós não somos cegos, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, não fica preso ao passado, se liberta de tudo isso, todos os sentimentos, faça como Jacó, vai lá, abraça, chora e tem um encontro com a face de Deus. Fique em pé, fique em pé. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. É importante a gente viver tudo isso, reviver e identificar tudo isso. Não deixa... Se o diabo trabalhou para estragar o teu futuro, se o diabo trabalhou para estragar, deformar o seu caráter, deformar o seu emocional, fazer de você uma pessoa tímida, fraca, complexada. Se o diabo trabalhou para estragar a tua vida,
Só depende de você ele conseguir. Ele trabalhou para fazer na minha. Ele trabalhou para fazer na minha casa. Ele trabalhou para me deformar. Mas ele não conseguiu. Tudo que você ouviu tem que perder o crédito, o peso sobre a tua vida. Todas aquelas palavras, você é feio, você é burro, você é incapaz, você não tem condições, você nunca vai ter. Mentira. Eu vou dizer para você, com toda a autoridade do Espírito Santo, é impossível você não construir uma vida nova, passando de verdade por essa porta. É ampla e promissora. É impossível. Por isso, esqueça o que se foi. Não viva no passado. Muitos de vocês presenciaram muitas coisas, ouviram muitas coisas, viveram muitas coisas na infância, sofreram abusos. Eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres que sofreram abusos. O diabo tentou estragar com a tua vida. Mas não pode, querida. Não pode. O futuro que Deus tem para você é muito maior do que esse passado. É muito maior. Por isso que você não pode mais permitir que isso tenha poder sobre a tua vida. Que isso domine você. Que isso tenha esse peso sobre a tua vida. Não pode mais. Muitos de vocês, a mãe, os seus pais, eram instrumentos do diabo. Você já parou para pensar que muitos deles eram vítimas também? Foram. Vítima faz outra vítima. Muitos são vítimas de vítimas. Já parou para pensar? Um disse assim para mim: meu pai era tão agressivo, tão violento, batia na gente de pau. E muitos, o mesmo disse assim: eu me tornei agressivo porque meu pai ensinou a gente para ser como um cão de briga na rua. E se apanhasse em casa, se apanhasse na rua, ia apanhar em casa. Que essa é a coisa mais ridícula do mundo. Palhaçada. De mente pequena. Ensinando os filhos. Ninguém é saco de pancada, mas não precisa preparar filho para briga. O cristianismo é outra coisa. E aí, desenvolveu um ser humano desequilibrado, agressivo, violento em casa, violento com a mulher, violento com os filhos, e fazendo outras vítimas. Não, precisamos cortar a cabeça desse gigante. O que você viveu? O que você passou? O que você sofreu? Você vai cortar a cabeça desse gigante. Definitivamente. Bispo, eu já derrubei ele. Derrubar não é o suficiente. Não comemore antes da hora. É derrubar, matar e acabar de matar. Diga comigo, é derrubar, matar e acabar de matar. Não faça pelas metades não. É derrubar, matar e acabar de matar. Para não levantar mais. E se libertar de uma vez por todas. Se libertar desse passado, quebrar esse vínculo.
que é a palavra que eu tenho falado, vínculo com passado, vínculo com passado, vínculo com passado. Não pode mais ter vínculo com passado. É quebrar de uma vez por todas. Se você foi amaldiçoado, você ouviu coisas pesadas, não, tem como quebrar tudo isso, isso não tem mais efeito sobre a tua vida. Se você vem de uma família, de uma carga de maldição hereditária gigantesca, tem como quebrar isso se você não tem mais nenhum vínculo com esse passado. As coisas que deram errado na sua vida, talvez você já passou por relacionamentos e deu errado. Está na hora de quebrar o vínculo com o passado, fazer tudo diferente. Uma nova fé, um novo homem, uma nova criatura, nova personalidade, nova fé, novo caráter. Quando a Bíblia diz que nós nos tornamos nova criatura, nós andamos em novidade de vida, quer dizer, é vida nova, tudo novo, resultados novos. Decida, tudo que você ouviu e tudo que o diabo sussurra na tua mente, não tem mais poder sobre a tua vida. Não tem mais. Sabe essa palavra? Você não pode, você não é capaz, você é apenas. Você é apenas. Você não tem condição. Você não tem condição. Quem pode dizer que você não tem condição? Quando você deve dizer o que o Senhor diz e te ensina a dizer. Diga, eu tenho condições. Diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga mais uma vez. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E está escrito o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai poder, você pode o que você quiser. Você pode o que você determinar. Você pode o que você profetizar. Por isso está na hora de quebrar esse vínculo, quebrar o vínculo com o passado, quebrar palavras, quebrar maldições, maldições, pragas que foram liberadas sobre a tua vida, quebrar o efeito das palavras dos pais. E é você identificar tudo isso. Se eu tivesse aqui tempo, eu ia mandar você colocar isso no papel. O que é? O que você já ouviu? O que aconteceu na tua vida? O que é o passado? O que aconteceu no passado? O que você ouviu na tua vida que trouxe peso sobre a tua vida? O que aconteceu na tua vida? Eu ia mandar você registrar tudo isso e você ia pegar esse papel, embolar esse papel e botar fogo nisso. Porque isso não pode mais ter poder sobre a tua vida. Chega! Enterra ele. Enterra ele. Hoje eu falava aquela história, que é uma história bastante conhecida, que é só uma ilustração daquele cavalo que caiu no fundo do poço e aparentemente era muito caro para tirar ele de lá e não valia a pena. Estudar os meios, estudar as formas, mas o cavalo já era velho, então calcularam daqui, calcularam da lá, acho que não vale a pena, melhor enterrar ele, enterra ele vivo. Chegaram à conclusão, vamos enterrar. Começou a jogar terra sobre ele, para enterrá-lo vivo. Mas conforme a terra ia caindo, ele ia chacoalhando o lombo, chacoalhando o pelo, e ia subindo em cima da terra. E jogava mais terra e ele chacoalhava o lombo e saía. Ele jogava mais terra e ele chacoalhava e saía. E subia mais um pouco, até sair daquele fundo de poço, porque não aceitou ser enterrado vivo. É isso que o diabo quer fazer, te enterrar vivo, falar que a tua vida acabou, então é melhor enterrar. E cabe a você chacoalhar o lombo e dizer, não aceito, não aceito, não aceito, e sair desse fundo de poço, em nome do Senhor Jesus.
Diga aí no teu lugar tudo que você não aceita mais, você vai quebrar cada palavra que saiu contra a tua vida. E ainda que você não tenha ouvido de pessoas, que o diabo sussurrou na tua mente, que você não pode, que você não consegue, que você não dá conta, que você não tem futuro, que nada vai dar certo na tua vida, que você não vai vencer. Diga aí com autoridade, com poder: isso não tem mais efeito na minha vida. Está quebrada, anulada, cancelada, destruída. Cada palavra de maldição, esse vínculo com o passado, esse vínculo das coisas que não deram certo. Talvez você já veio de uma falência, 2, 3, talvez você pegou traumas aí de situações que você viveu. Diga: eu não aceito mais, eu não aceito. Diga, se você realmente não aceita, está na hora. Chega de estar na igreja de mais ou menos, não. Busca, aprenda a fé e diga com autoridade, diga em nome do Senhor Jesus: eu não aceito mais maldições, maldição de derrota, de fracasso, de miséria, de infelicidade na vida sentimental, destrutivas. Eu não aceito que o mal que destruiu a vida dos meus pais, que destruiu a minha família, eu não aceito agindo na minha vida. A minha vida não terá nada a ver com a vida dos meus pais, a minha vida não terá nada a ver, nenhum vínculo com o passado, com a vida dos meus familiares, não terá absolutamente nada. A minha história será uma história de sucesso, uma história vitoriosa, uma história de bênçãos, uma história vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Está quebrada, anulada, cancelada, destruída, desfeita toda e qualquer maldição, influência, vínculo com o passado, em nome do Senhor Jesus. As palavras do meu pai não têm mais poder sobre a minha vida, as palavras da minha mãe não têm mais poder sobre a minha vida, as palavras do meu ex-marido, da minha ex-esposa, não tem mais poder na minha vida. A palavra, em nome do Senhor Jesus, do fulano, do Beltrano, não tem mais poder sobre a minha vida. Diga isso, diga em nome do Senhor Jesus. Esses pensamentos que me dominaram até então, esses pensamentos, esse medo, esse trauma, esse complexo que me acompanhou até então, não me acompanha mais. Chega, eu estou cortando a cabeça desse gigante, eu estou cortando definitivamente a cabeça desse Golias, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu não aceito traumas, eu não aceito medo, eu não aceito bloqueios, eu não aceito, em nome do Senhor Jesus. O Senhor me fez livre e eu sou livre, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Mas diga com autoridade, diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: Senhor Jesus, diga: passa no teu sangue, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, passa no teu sangue sobre a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração. Diga: eu quero quebrar agora toda palavra negativa, toda palavra de maldição liberada contra a minha vida, toda palavra que mingua, que seca, que amarra, que destrói, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, diga. Olha o que a mulher disse para mim hoje: as palavras da minha mãe foi me minguando. As palavras da minha mãe foi me minguando. Eu fui minguando com as palavras da minha mãe, porque a minha mãe falava para mim que eu era feia, que eu era magra, que eu era burra, que eu não dava conta. E aquilo foi entrando dentro de mim. Volta a mão na cabeça. Diga: toda palavra proferida. Se você tem alguém específico, pode falar. Se você não tem, você pode falar da minha mãe, do meu pai, porque muitos receberam muita carga, muitas palavras de mãe, de pai, de pessoas que você sabe quem é. Diga: ou de quem quer que seja. Diga: eu quebro hoje, eu anulo hoje, eu cancelo hoje. Diga: eu destruo hoje, pela minha fé. Diga: não tem mais poder sobre a minha vida, não tem mais poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus, tira a mão e diga: em nome de Jesus, tira a mão e diga. Mais uma vez, volta a mão na cabeça. Diga: todo vínculo com o passado, todo vínculo de maldição familiar, todo vínculo de situações que eu vivi,
Diga: todo vínculo com o passado está quebrado, anulado, cancelado, destruído e repreendido. Em nome de Jesus, tire a mão e diga: em nome de Jesus, tire a mão e diga: em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo. Diga: o passado não tem mais poder sobre a minha vida. Diga: eu não aceito bloqueios. Eu não aceito traumas. Eu não aceito complexos. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Se o Filho me libertou, diga: eu estou livre. Diga: eu estou livre. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: o meu futuro não tem absolutamente nada a ver com o meu passado. Diga: o meu passado não tem poder sobre o meu futuro. Diga: o meu futuro é um futuro promissor, é um futuro glorioso, extraordinário. Diga mais uma vez comigo: diabo, se você tentou deformar o meu caráter, deformar a minha personalidade, deformar o meu emocional, diga: a minha fé, diga com autoridade, diga: você fracassou. Diga: você fracassou. Diga: porque a minha vida está certa nas mãos do Senhor. O meu futuro está garantido. Diga: o meu futuro é promissor. Diga: eu passo por essa porta ampla e promissora. Eu passo por essa porta, que é a porta de uma vida nova, vitoriosa, abundante, gloriosa, extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Chega. 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 Lembra da imagem do altar e muda a posição agora. Vai para cima do pilar você. Se coloque em cima do pilar e olha para o gigante de cima para baixo. Se você está em Deus e Deus está em você, Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Escute o que eu estou dizendo, você vai dar fruto naturalmente. Não tem jeito, é natural de quem está ligado à videira. Você vai dar fruto naturalmente. Acredite nisso. Não tem mais poder sobre a tua vida. Acabou. Mas trata isso com muita seriedade. Você fez, você é burro. Você não pode, você não é capaz, você não vai dar conta, você não vai vencer. Mentira! 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 Não há a mínima possibilidade de você não vencer. Não há a mínima possibilidade de em Cristo você não construir uma vida linda, gloriosa. A Bíblia diz isso em João. Você vai dar muito fruto. 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 Diga aí você, diga: eu vou dar muito fruto. Diga novamente: eu vou dar muito fruto. Eu vou dar muito fruto. A Bíblia diz que o Senhor é glorificado nisso. Que você dê fruto. Larga esse passado lá, acabou, não tem mais poder, nós vamos enterrar isso. É como eu disse hoje. Já está lá, pregado na cruz. Se nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Você morreu com Cristo? Então você ressuscitou com Ele para uma vida nova. Olha aqui para mim. Hoje eu disse, o velho homem, o homem da derrota, do fracasso, desse passado, foi pregado aqui com Cristo, Está entendendo? Foi pregado aqui com Ele,
Quando você nasce com Ele. Morreu com Ele e ressuscita com Ele para uma vida nova. Então aquele homem do passado, do fracasso, que nada deu certo, foi pregado aqui, ó. O homem da maldição, do pecado, foi pregado aqui, ó. Aqui, ó, com Ele. A Bíblia diz que nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele. E eu quero te dizer uma coisa. Cristo, quando ressuscitou, Ele é o mesmo? Voltou a mesma coisa? Não, Ele voltou cheio de glória. Ele voltou glorioso para uma vida cheia de glória. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós voltamos, nós nascemos para uma vida nova. Só que é importante que você entenda isso, que isso entre profundamente dentro de você. Você vai viver essa vida nova. Amém? Faça isso hoje. Hoje. Tudo que passou. Tudo que ficou. Olho para o Senhor. Corro para o Senhor. Isso, toma posse. Corro para o Senhor. Agora levante as suas mãos e diga a Ele, receba esse amor na tua vida. Diga. Do seu amor, mais que tudo, Senhor, eu confio e cura mesmo. Mais uma vez, diga. Receba Ele, receba esse amor na tua vida, receba esse amor no teu espírito, no teu coração. Aleluia. Tem poder para diga, eu recebo, Senhor. Eu recebo o teu amor, eu recebo o teu espírito, eu recebo essa vida nova, Senhor. Diga, eu recebo essa vida nova. Chega, passado não tem mais poder sobre a tua vida, não tem mais influência sobre você. É vida nova, é espírito novo. Você vai sair daqui se sentindo livre, porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre, você está livre. Prega lá. Você morre com Ele e ressuscita com Ele. Morre com Ele e ressuscita com Ele. Então diga com fé bem forte, diga. Corro para o Senhor. Eu do seu amor, mais que tudo, eu confio, Senhor. Tenha a tua curada de uma vez por todas.
Aleluia. Graças a Deus, para Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor. A Ele estas palmas. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.